pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Selene Araújo do canal Mães de Meninos e desde já quero desejar a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que vocês estejam me assistindo. No vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação entre os nossos meninos Pedro Paulo e Miguel Arthur, de 8 e 2 anos de idade. Vou elencar algumas semelhanças e muitas diferenças entre os dois. A diferença entre eles, pessoal, começou desde a gestação, vocês acreditam? O Pedro Paulo, eu vim descobrir a gravidez com um pouquinho mais de 3 meses. Não sentia enjoo, não senti mudança no meu corpo, a barriga aumentou um pouquinho, mas até então eu achava que é porque eu estava comendo muito. Mas enfim, eu posso estar relatando essa história para vocês em um outro vídeo que não é o tema agora. Eu quero só fazer uma comparação entre os dois. E um detalhe muito importante, quem descobriu minha gravidez do Pedro Paulo, que é o nosso primogênito, foi meu marido. Ele olhou para mim e falou: Selene, tu tá grávida. Enfim, guarda essa história aí que uma hora eu volto no outro vídeo para contar para vocês. Já o Miguel Arthur, eu descobri a gravidez dele com um mês. Exato um mês, 4 semanas de gravidez, porque eu já comecei a enjoar desde muito cedo. Foram os 9 meses de gestação, enjoando os 9 meses. Antes de fazer a ultrassom e descobrir o sexo, eu achava que fosse menina. Porque minha mãe dizia, algumas pessoas diziam que eu conheço, né? Falavam que a menina, quando você está grávida de menina, você enjoa mais. E como eu comecei a ter enjoo desde muito cedo na gravidez do Miguel Arthur, eu achei que fosse uma menina, mas não, gente. Apesar da gestação ser totalmente diferente de um para o outro, um quase eu não tive enjoo, o outro eu tive enjoo a gravidez inteira, uma barriga foi mais redonda, outra barriga foi mais comprida, enfim, foi totalmente diferente, mas ambos meninos, graças a Deus, né, são os nossos filhos amados aqui. Outra diferença entre eles em relação à mamada, né, ao peito. O Pedro Paulo, eu fiz de tudo para manter ele só na amamentação. Mas, gente, eu não consegui. Eu ficava horas com ele no peito. Ele chorava, não saciava. E eu percebi, nós percebemos, eu e meu esposo, que ele começou a ter uma certa perda de peso, né? Minha mãe também, que eu passei o resguardo na casa dela nessa época, percebeu. Então, foi quando nós decidimos entrar com leite de fórmula para ele. Agora tem aquele detalhe, o leite fraco, não, gente, não existe leite fraco, tá? Eu tive uma diminuição na produção de leite, pouca produção de leite materno, porque o meu leite demorou a descer. Geralmente é de 48 a 60 horas que desce o leite materno, o meu demorou mais de 72 horas. Eu tive vários ferimentos para tentar amamentar, para deixar ele só no peito. Mas não consegui, infelizmente. Aí até os 4 meses e meio, mais ou menos, eu consegui intercalar entre a amamentação e o leite de fórmula. Mas infelizmente ele mesmo não quis mais, largou por conta aos 4 meses e meio e ficou só no leite de fórmula. Já o Miguel Arthur o leite desceu já muito cedo. Já no segundo, terceiro dia já começou a descer o leite, graças a Deus. Ele eu consegui manter só na amamentação, só no leite materno, até 1 ano e meio mais ou menos, que foi quando eu engravidei do João Guilherme. Meu peito secou, não sei se com toda mulher acontece isso, mas comigo aconteceu. Secou que não saía mais leite de modo algum, ainda assim ele queria ficar na amamentação. Mesmo que fosse fazendo de chupeta, só para ter um contato com a mamãe, mas ele quis continuar na amamentação e eu permaneci ainda durante algum tempo, só que aí já começou a doer um pouco, né, durante a amamentação, e como não estava saindo nada mais para ele, aí foi o jeito, infelizmente, também de tirar a mama dele. Mas acredito que se eu não engravidasse, talvez até hoje eu estivesse amamentando. Que aí é opcional, né, em relação à amamentação, entre amamentar até 1 ano de idade, 2, 3, o leite ele é suficiente para o filho, claro, até os 6 meses de idade.
Até 1 ano você pode continuar amamentando com outros complementos. Depois é opcional, gente. Eu, sinceramente, se eu não tivesse engravidado, por opção minha mesmo, eu não ia deixar de amamentar tão cedo. Talvez com 2 anos eu parasse, mas enfim, não sei. Deixei com mais ou menos 1 ano e meio de amamentar o Miguel Arthur, porque eu engravidei e o peito secou, então foi o jeito. Antes de ter meu primeiro filho, eu sempre falava, não, filho meu vou manter só no peito e não vou dar chupeta, chupeta estraga os dentes. Só que não, minha gente. O Pedro Paulo já contei pra vocês em relação a manter só no peito, fiz de tudo mesmo, mas não consegui. E como ele não conseguia dormir direito, eu tive que aderir, nós, né, tivemos que aderir a chupeta para ele, mas só na hora de dormir. Na hora que eu percebia que ele dormia, eu e meu esposo, quem percebesse ali que ele tinha dormido ia lá e tirava a chupeta da boca dele e pronto. Aí só pegava de novo na hora de dormir. Já o Miguel Arthur, quando nasceu, eu já fiquei preocupada. Meu Deus, será se eu vou ter o mesmo problema de amamentar? Então já saímos da maternidade, já compramos um leite de fórmula, porque a gente não queria ver ele chorando novamente, como aconteceu com Pedro Paulo, né? E já compramos uma chupeta, mas não, ele não quis mamadeira de jeito nenhum, não tomou, ficou só no peito, e graças a Deus por isso. E chupeta também ele não quis. Eu tentei dar um pouco de chupeta para ele também para dormir, já que ele dormia muito pouco também, né? Ambos, algo em comum entre eles também é que ambos tiveram cólica até praticamente os 2 meses de idade, sendo que o Pedro Paulo no início teve uma crise mais forte, né, de cólica. O Miguel Arthur teve menos, mas ambos foram até os 2 meses de idade. E ele não quis. Não, o Miguel Arthur não pegou nem leite de fórmula e nem chupeta. Outra diferença entre eles, gente, na fala. Diz que cada criança, né, claro, tem seu momento, cada um é diferente do outro, mas sabendo que existe um limite para isso, né, tem um padrão. Um exemplo, não, até 2 anos de idade a criança tem que falar 50 palavras. Aí pode ser que o Pedro Paulo falou 50 com 1 ano e 8 meses e o Miguel Arthur falou com 2 anos. Isso é um exemplo que eu estou dando. Que por mais que haja diferença entre os dois, mas existe também um padrão que a criança tem que entrar nele, certo? O Pedro Paulo, ele começou a falar muito cedo. Ele começou a falar com 1 ano, mais ou menos 1 ano e 5 meses, ele já falava muita coisa, falava bem explicadinho, conhecia muitos animais, a gente já tinha uma pasta ali com o nome de animais, ele falava tudo. Já o Miguel Arthur, a fala dele já é um pouco mais difícil de entender, né? Ele fala muita coisa já, ele já está com 2 anos e 3 meses, mas ainda tem algumas coisinhas que ele fala que só nós pais entendemos, então essa é mais uma diferença entre eles. Até no engatinhar, gente, acreditam? O Pedro Paulo, ele não engatinhou de boizinho, né, de 4, ali com o joelho no chão e a mãozinha. O Miguel Arthur engatinhou assim, mas o Pedro Paulo, ele sentava e ficava arrastando os pés no chão, ele se movia assim. Ele não andava de 4 engatinhando, como acredito eu ser a maioria das crianças, né? Mas ele não fez isso, no entanto, ele só veio andar com 1 ano e 3 meses. Ele era muito forte, muito gordinho, não sei se por causa disso também, mas ele só andou com 1 ano e 3 meses. Já o Miguel Arthur engatinhou de boizinho, né? Assim, com o joelho no chão, as mãozinhas no chão, e ele começou a andar faltando 1 semana para completar 1 aninho de idade. Até as formas de brincar dele são diferentes, gente. O Pedro Paulo, nós deixávamos ele assistindo algum desenho educativo, já música de ABC, de cores, formas geométricas, desde muito cedo. Ligava o notebook para ele, deixava ele sentadinho na mesa, ele ficava. A gente esquecia até que tinha criança em casa, né? Ele ficava o tempo que a gente deixasse. Aí a gente ia lá, tirava ele e depois colocava de novo, ele ficava super tranquilo. Gostava de brincar de carrinho, de dinossauro. Já o Miguel Arthur, ele não se prende muito a muita coisa. Ele não fica muito tempo na frente da televisão.
Ele gosta mais de bola. Pedro Paulo, por mais que goste de bola, não é tanto quanto o Miguel Arthur. E ele brinca aqui também com carrinho, com outra coisa, mas ele não foca muito tempo em um brinquedo só. Ele é mais diversificado, digamos assim. Então, até no corte de cabelo, gente, o corte de cabelo do Pedro Paulo, ele já foi todo um lorde. Não deu trabalho de nada, foi super tranquilo. Já o Miguel Arthur chorou bastante, tadinho. Ele chorou muito no seu primeiro corte de cabelo, no segundo, no terceiro. Acredito que a partir do quarto corte de cabelo já que ele foi melhorar, ficar mais tranquilo. E hoje ele já corta o cabelo bem tranquilo, mas no início foi difícil. Elecando agora algumas semelhanças, gente. Eu fiquei buscando aqui para fazer esse vídeo para vocês algumas semelhanças entre os dois. E eu achei poucas. O nascimento dos dentes, que começaram a nascer desde muito cedo, né? Só que ainda o Pedro Paulo, por exemplo, nascia 2, demorava um pouquinho, nascia outros 2, dava um certo tempo de um para o outro. Já o Miguel Arthur começou a nascer por volta de 5 meses. Também o Pedro Paulo foi por volta desse período, mas o Miguel Arthur começou a nascer os dentes muito rápidos. Na hora que estava terminando de crescer um, já estava saindo o outro, foi muito rápido nascer os dentinhos dele. Tá? Mas ambos começaram a nascer com 5 meses de idade e foi bem rápida a dentição dos dois. Outra semelhança é que eles são bem elétricos, né? Não param, correm o dia todo. Esse foi até o tema do primeiro vídeo aqui do canal, eu falando sobre isso, que meninos ficam ativos o tempo inteiro. Outra semelhança é que eles são extremamente carinhosos, são protetores e, acima de tudo, gente, independente das diferenças, da semelhança, eles são muito unidos. É lindo a gente ver o amor deles. Quando o Miguel Arthur acorda, que o Pedro Paulo já foi para a escola, ele já acorda chamando o irmão. Quando ele chega em casa, ele já corre, ele pula para abraçar o irmão dele. É lindo o amor, a amizade que existe entre os dois. É algo incrível, é algo emocionante. Eu me emociono muitas vezes quando eu vejo a relação entre os dois, né? Com a graça de Deus, eles são muito amigos, são melhores amigos, independente de qualquer coisa. É isso que importa. Se amam, nos amam, a gente ama eles, enfim. É uma casa repleta de amor, de carinho, e é isso que no final das contas importa, né, gente? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e em um vídeo bem próximo eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a hipogaláctea, que é a pouca produção do leite, que foi o que eu tive com meu primeiro filho. Eu gostaria de estar aprofundando um pouquinho mais com vocês. Então, se vocês quiserem saber, deixe aí nos comentários. Quero saber mais sobre a hipogaláctea, que aí eu vou estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês logo logo, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.